extenso, eu vou lendo aqui na minha linguagem e os irmãos vão acompanhando. Nós vamos ler o capítulo 11, do versículo 1 ao 45, tá bom? Vamos lá. Acompanhe aí. Diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela e em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Maravilhoso, né, irmãos? Que texto lindo. Bom, vamos entender um pouquinho aqui. Vamos entender um pouco daquilo que o texto nos oferece, né? Primeiro que este milagre, ele é o último grande milagre público de Jesus. Este milagre ele foi realizado na última semana de Jesus na terra, antes dele ser preso e de ser morto na cruz. Quando esse milagre ocorre, está faltando alguns dias para que Jesus prove da cruz. Este milagre ele tem várias lições importantes. Ele é um milagre muito atual, porque ele tem tudo a ver com aquilo que nós, como seres humanos, também passamos e provamos. Primeiro que, quando nós olhamos para o texto, a gente observa que esse milagre, ele nos mostra que as crises, elas são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. Esse milagre nos ensina que as crises, elas podem aumentar, porque Lázaro piorou e chegou a morrer. É o que o texto bíblico nos diz aqui. Irmãos, há momentos nas nossas vidas que nós somos bombardeados por problemas que escapam do nosso controle, não é verdade? Escapam do nosso controle. Enfermidade, perdas, prejuízos, luto. Oramos às vezes e nada acontece. Aliás, algumas vezes oramos e as coisas pioram. Queremos alívio para a nossa dor e o alívio não vem. Às vezes a dor aumenta. Queremos submergir e às vezes afundamos mais. Quando a enfermidade, o luto, as adversidades chegam em nossa casa, nós ficamos profundamente angustiados e não há nada de errado com isso, irmãos. É nessas horas que a dor aumenta, a nossa expectativa de receber um milagre da parte de Deus fica maior e às vezes o milagre não chega, pelo menos no tempo em que nós queremos. Nós começamos como os discípulos a caminho de Emaús. Vocês se recordam, está lá em Lucas, aqueles discípulos que estavam desesperançados com a morte de Jesus, e eles estão caminhando, eles estão tomando um destino contrário ao destino que o Senhor iria orientá-los. Eles estavam se distanciando de Jerusalém, eles estavam deixando a cidade, eles estavam tristes. E não sei se vocês perceberam no texto desses discípulos a caminho de Emaús, eles começam a conjugar os verbos da vida apenas no passado. E quando eles vão ter com Jesus, eles dizem assim: olha, nós esperávamos, Lucas 24, 21, nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse a Israel, mas não foi assim, não é? A gente começa a vasculhar o passado, ainda que haja uma pequena esperança no futuro,
mas a gente não percebe o presente. É justamente isso que acontece com Marta. Irmãos, como conciliar a nossa necessidade com o tempo de Deus? Isso é muito difícil. E eu acho que é por isso que sofremos além da conta, além do que deveríamos. Esse texto ele nos fala aqui da pedagogia de Jesus na realização deste grande milagre. Pedagogia é a forma pela qual Jesus usa para ensinar algumas verdades a essas pessoas. E especificamente a Marta, a Maria e aos seus discípulos, com mais um grupo de judeus que ali presenciavam esse evento. Eu não quero aqui, de forma alguma, explicar o milagre da ressurreição. Já foi dito antes por um teólogo, William Barclay. Ele diz que milagres não se explicam, milagres se vivem. E os milagres de Jesus, eles são sempre grandiosos. Mas o que eu quero que os irmãos compreendam, e é esse o meu objetivo aqui esta noite, é que vocês atentem para a forma em que esse milagre se dá. Mesmo em meio a tantos choques de expectativas daqueles que esperavam em relação à ação de Jesus. Amém, meus irmãos? A família lá de Betânia, o texto bíblico já disse que ela era amada de Jesus. O texto inicia-se nos seus primeiros versículos dizendo que Jesus, ele amava Marta, ele amava Maria e ele amava Lázaro. Mas mesmo assim Lázaro ficou enfermo. E aí surgem algumas perguntas, irmãos, que podem surgir nas nossas mentes, não é? Se Jesus amava Lázaro, por que ele permitiu que ele ficasse doente? Se Jesus amava aquela família em Betânia, por que ele permitiu que aquelas irmãs sofressem tanto com a perda do seu ente querido? Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. E é isso que a gente vai ver aqui nos textos bíblicos que se seguem, no texto bíblico que se segue a seguir. Marta e Maria, uma coisa nós sabemos, elas fizeram a coisa certa. Amém? Elas fizeram a coisa certa na hora da aflição. Talvez seja essa a segunda lição que nós devemos aprender quando nos reportamos ao texto sobre a ressurreição de Lázaro. É que na hora da aflição, Marta e Maria, elas buscaram ajuda em Jesus. Amém, meus irmãos? Elas sabiam que Jesus, ele mudaria a sua agenda e as atenderia sem demora. Pelo menos elas pensaram assim. Mas elas fizeram a coisa certa. Elas buscaram ajuda na base certa. Qual é a base certa de se buscar ajuda em Jesus? O amor de Jesus por Lázaro, o amor de Jesus por nós, o amor de Jesus pela igreja. Amém, meus irmãos? Aparentemente, a gente sabe que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada, não é? Mas, por que Jesus, fica a pergunta, é lógico que o texto vai, o texto e os versículos seguintes do capítulo 11 vão responder isso, mas por que Jesus não curou Lázaro à distância? Vocês lembram há 3 semanas atrás, quando nós refletíamos sobre o milagre
do filho do oficial do rei, Herodes. Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados que Jesus curou esse jovem à distância? Jesus não foi até o filho do oficial do rei. Jesus o curou à distância. Jesus simplesmente proferiu uma palavra e esta palavra surtiu o efeito necessário na vida daquele jovem. Jesus já havia feito isso antes. Ele poderia ter feito também aqui com o Lázaro. Não seria nenhuma novidade se ele o fizesse. Poder para fazer, ele tinha. Amém, meus irmãos? Se é uma coisa que nós não questionamos, está fora de cogitação, é o poder do nosso Deus, é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus, não é? Mas por que Jesus não curou o seu amigo a quem ele amava? De longe, quando ele recebeu a notícia daqueles que a trouxeram sobre a enfermidade de Lázaro. Irmãos, uma coisa é certa, os judeus eles não puderam conciliar aqui o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia. Se nós chegarmos ao versículo 37, o versículo 37 do capítulo 11 diz assim: e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Esses judeus que ali estavam, provavelmente eram pessoas que também faziam parte do relacionamento, do grupo de amigos, do grupo que se relacionava com Lázaro. Haja vista que um pouco antes o versículo diz que aquele grupo estava chorando, não é? A perda do amigo também. Eles sabiam que Jesus havia curado o cego. E aí eles questionaram: mas se ele curou, abriu olhos de cego, por que ele não curou o amigo dele aqui? Por que ele não fez a mesma coisa? Irmãos, esses judeus, eles estão fazendo uma análise da situação que às vezes nós também fazemos. Ou melhor, temos a dificuldade de conciliar amor e sofrimento. Eles achavam ou pensavam que amor e sofrimento não podiam andar juntos. Eles pensavam que sofrimento poderia invalidar atitudes de amor. Nós também pensamos assim, quando estamos precisando de algo e quando as coisas estão demorando, da mesma forma que Marta e Maria. Se Jesus nos ama, por que sofremos? Eu vou responder tudo isso, viu, irmãos, com texto bíblico. Eu sou crente, tá? Sou cristão. Se Jesus nos ama, por que nós passamos pela aflição? Se Ele é todo poderoso, por que não nos livra do sofrimento logo de uma vez? Por que um filho de Deus fica doente, perde o emprego, enfrenta o luto? Irmãos, saibam de uma coisa: não existe imunidade especiais para os seres humanos. O Pai amava o Filho e permitiu que ele bebesse do cálice do sofrimento e morresse numa cruz, numa maldita cruz no nosso lugar. Amém? O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. Amém? O amor de Jesus não nos garante uma imunidade especial contra tragédias, contra as mágoas, contra as dores, não é?
Eu sei que isso não soa bem aos nossos ouvidos, mas qualquer coisa que eu dissesse contrária a isso, eu estaria mentindo e enganando vocês. Observe uma coisa, meus irmãos, nenhum dos discípulos do Senhor morreu de morte natural, com exceção de João, o evangelista aqui, não é? Que morreu exilado numa ilha solitária. Todos os outros foram martirizados, perderam as suas vidas. Ou melhor, entregaram as suas vidas por amor de Jesus. Amém? Ninguém teve vida fácil. Mas como conciliar essa nossa necessidade com aquilo que nós pensamos como a Marta e a Maria, com a demora de Jesus? Olha o versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vocês observaram que Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, e essa enfermidade era muito grave, ao ponto que logo após Lázaro morre. Mas Jesus, ele, ao invés de mudar a sua agenda e socorrer Lázaro, Jesus, segundo o texto bíblico, ainda ficou mais 2 dias aonde estava. E em vez de ir correndo lá para Betânia, ele manda apenas um recado. Diz assim: olha, vai lá e diz que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém? Não é isso que o texto bíblico diz? Mas Lázaro morreu. Irmãos, Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com aquilo que ela achava que era a demora de Jesus. Por que ele não veio? Talvez ela tenha pensado. Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Não é? São perguntas que nós também fazemos, irmãos. Como entender as palavras de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se quando o mensageiro entregou a Jesus o recado, Lázaro já havia morrido. Ela duvidou, talvez, se angustiou. Versículo 21, parece que a demora de Jesus a deixou frustrada, decepcionada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, a distância de Jerusalém a Betânia são 32 quilômetros, 15 estádios. 15 estádios são 32 quilômetros. É a distância do quê, pastor Reginaldo? Poá, Mogi? Mais ou menos? Um pouquinho mais, né? Se Jesus saísse logo 32 quilômetros, aí teria que ser alguém bom de matemática, andando a 10 quilômetros por hora. 3, 4 horas ele chegaria. 4 horas, vamos, mais ou menos, ele chegaria lá. O texto bíblico diz que ele ficou 2 dias onde estava. Meus irmãos, muitas vezes Deus parece demorar. Amém? Quem já não teve esse sentimento de que está demorando a resolução do nosso problema, a dificuldade, a adversidade? Eu tenho esperado algumas coisas na minha vida que já fazem aí 15 anos. Se o Senhor fizer, amém. Se também não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito, amém do mesmo jeito. Mas percebam, Deus, Ele prometeu um filho
Abraão e Sara. E dentro da cronologia bíblica, essa promessa do nascimento desse filho só se cumpriu 25 anos depois de que ele prometeu. E olha que quando ele prometeu, eles já eram avançados de idade. Põe mais 25 anos para frente. Semana passada nós vimos o texto da Jesus apaziguando a tempestade, andando sobre o mar. Vocês lembram que os discípulos estavam no mar no começo da tarde para o início da noite, ou seja, na primeira vigília, eles estavam desesperados ali. Jesus só chegou para socorrê-los, segundo o texto bíblico, na quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e 6 da manhã. Foi só aí que Jesus foi ao encontro dos discípulos. Eles passaram algumas horas num sufoco, num desespero. Jesus demorou? Não. Chegou na hora que tinha que chegar. A promessa, o cumprimento da promessa para Abraão e Sara demorou? Não, chegou na hora que tinha que chegar. Sabe qual que é a hora que tem que chegar, irmãos? É na hora de Deus, não na minha nem na sua. Amém? A gente precisa acertar o nosso relógio com o relógio de Deus e descansar. Isso chama-se confiar. Amém? O Jairo, ele foi pedir socorro a Jesus, e quando Jesus chega na sua casa, a filha dele, como é que ela está? Morta. Pode. 185 metros. É, 15, é verdade. Não, porque eu fiz de 150, né? É. E esse 60 estádios. É verdade, olha aqui, o tempo, diminuiu o tempo. Dá 3, não 35, 32, dá 3 quilômetros. 3 quilômetros, vamos por aí. Quer dizer, Jesus chegaria em 3 quilômetros? 40 minutos, vamos colocar assim, não daria 1 hora. Né? É isso aí, obrigado, pastor. Irmãos, percebe que é uma coisa que a gente precisa desvincular, é que a gente não pode transmitir esse imediatismo do mundo para o nosso relacionamento com Deus. Vocês concordam comigo que nós vivemos num mundo imediatista? Eu me recordo que uma vez eu disse aos irmãos, alguns anos atrás, quando eu era garoto, 14, 13 anos, naquela época podia-se fazer isso, hoje já não pode mais. Eu morava no Camel e minha mãe e meu pai, às vezes deixava um determinado dinheiro lá e dizia assim, o dinheiro você tinha que ir lá depositar na conta, no caixa, né? Então, eu tinha 13 anos, minha mãe deixava lá tudo certinho, vai lá e deposita o dinheiro na conta do meu pai. Saía do Camel, ficava lá naquelas ruas, não era asfaltada, né? Esperando o ônibus no Camel, que demorava, se você perdesse, você podia ficar aí uns 40 minutos, 1 hora esperando o próximo. Tudo tranquilo, sem problema. Aí, chegava aqui no Banespa. Vocês lembram do Banespa ali em Poá, né? Aí chegava no Banespa, uma fila que você ficava 1 hora, 1h30, se não até mais, na fila lá, de pé. Não tinha banquinho para sentar, não tinha, né? Você pegar como é que fala, o ticketzinho, né? E ficar aguardando sentadinho, olhar lá no painel, na hora que chamasse o seu número, você ia. Não, é em pé. E tudo normal. Depois você fazia o depósito, eu fazia o depósito, trazia o comprovantezinho de depósito, ia para o ponto de ônibus, esperava lá mais uma meia hora, 40 minutos, ia embora para o Camel, descia. Isso aí tomava 4 horas brincando, 5 horas do dia. Irmãos, pensa nesse mundo imediatista, você fazer isso. A gente não quer ficar 10 minutos numa fila hoje. Essa geração, os jovens,
Vocês não sabem o que é a alegria de se pegar uma fila de 2 horas. Não sabe o que é isso. Vocês mereciam saber, viu, Natan? Vocês mereciam saber o que é isso, mas não sabem. 1 hora para usar o orelhão. Então, era um mundo muito mais devagar. Hoje o mundo é muito mais imediático. Meu avô morava no Nordeste. Eu sou, com muito orgulho, descendentes de cearenses, né? E meu avô morava no Nordeste e eu escrevia, quando era garoto, 10, 12 anos, escrevia carta para o meu avô. Escrevia a carta, colocava, levava lá no correio. A carta ia demorar uns 4, 5, 6 dias para chegar lá no Nordeste, para ele ler, responder, mais uns 6, 7 dias, uma semana para chegar. Quer dizer, isso dava 15, 20 dias para que a gente se falasse por cartas. Telefone era uma coisa que nem todo mundo tinha naquela época. E o que acontece? Hoje você manda um e-mail na hora. Hoje você manda um WhatsApp, né? A pessoa olha, você fica bravo, se em 30 segundos já deu os pontinhos azul e ela não respondeu. Esse mundo imediatista que nós vivemos, irmãos, às vezes a gente transfere isso para o nosso relacionamento com Deus. Isso é o grande perigo. E Deus não funciona desse jeito. Amém, meus irmãos? Não é esse tipo de relacionamento que Deus tem com o seu povo. O relacionamento que Deus tem conosco é um relacionamento de confiança. A confiança, ela tem paciência para esperar. Acabou. Bom, a Marta aqui, mas a Marta, porque foi ela que tem o primeiro contato com Jesus, ela passa por 3 provas, né? Primeiro, a ausência de Jesus. No versículo 3 a gente vê, Jesus não estava lá, quando Lázaro é acometido da sua enfermidade que o levou à morte. Segundo, a demora de Jesus, lemos no versículo 21, dentro da concepção da Marta. E depois, no versículo 39, a morte do seu irmão, não é? Irmãos, é difícil nós conciliarmos o nosso tempo com o tempo do Senhor. Mas Jesus, Ele sabe a hora de agir. Amém, irmãos? Ele sabe a hora de agir. Jesus, Ele age segundo o cronograma do céu, não segundo a nossa agenda. Amém, meus irmãos? Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Quando Ele parece demorar, não é? Pode ter certeza, irmãos, que Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Foi assim no caso de Lázaro. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Marta e Maria, elas pensavam que Jesus havia chegado atrasado, mas Ele chegou na hora certa. Ele chegou no tempo de Deus. O versículo 32, ela diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, Jesus, Ele não chega atrasado. Ele não falha, Ele não é colhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o amanhã desde ontem. Amém? Eu acho que o que precisa para nós é conhecer um pouco mais Jesus. É conhecer um pouco mais a pessoa de Jesus. Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro já estava até morto. Mas ele demorou mais 2 dias porque ele sabia muito bem o que deveria fazer. Versículos 22 ao 25. Vamos observar o modo como o milagre começa a acontecer. 22 ao 25 diz assim:
mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Isso é Marta falando a Jesus. Disse-lhe Marta, e disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Amém? Lembre-se disso, Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Marta, no versículo 21, ela é muito clara, ela diz que crê que Jesus poderia ter evitado a morte. Evitado, o verbo está no passado. Versículo 21, disse pois Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tudo certo. Ela também diz que acredita que Jesus ressuscitará o Lázaro no último dia, não é? Ela acredita no futuro. Ela diz que se ele estivesse no passado, ele haveria de morrer. E quando Jesus disse que ele haveria de viver, ela sim, eu sei que ele vai ressuscitar, mas lá no futuro, não é? Versículos 23 e 24. Teu irmão há de ressuscitar, disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Amém? Percebam que, teologicamente, Marta não está errada, não é? Mas ela está trabalhando dentro do tempo passado e futuro. Só que tem uma coisa, irmãos, Jesus está presente. Aleluias. Jesus está presente. Marta, agora, ela crê que Jesus pode fazer um milagre, mas ela não crê que esse milagre seja agora, no presente. Esse milagre era para o futuro, ou esse milagre poderia ter acontecido no passado se ele estivesse lá. Então, a Marta, ela vacila entre a fé e a lógica. Amém, meus irmãos? Fé e lógica. Ou você segue o teu caminho na fé ou na lógica. Só vou avisar uma coisa para vocês, e vocês sabem disso, mas é só para lembrar. Jesus não trabalha na esfera da lógica. Amém, irmãos? Deus não trabalha na esfera da lógica. O ser humano trabalha na esfera da lógica. Mas nós somos assim também. Eu não estou tomando Marta e nem dando testemunho da Marta aqui, pejorativamente, querendo descredenciar a fé de Marta, não é isso. Nós também somos assim. Nós não temos dúvida de que Jesus realizou prodígios no passado. Não temos dúvidas disso. Mas nós também não temos dúvidas em crer que Jesus fará coisas tremendas no final dos tempos, na concretização de todas as coisas no futuro. A nossa dificuldade, irmãos, a nossa grande dificuldade é crer que Jesus ainda opera hoje com o mesmo poder que operou no passado e operará no futuro. Talvez essa é a nossa angústia, ou essa seja a sua angústia. Você tem orado pelo seu casamento e o vê mais perto da dissolução. Às vezes você tem orado pela conversão do seu cônjuge e o vê mais endurecido. Às vezes você tem orado pelos seus filhos e eles continuam cada vez mais distantes de Deus. Tantas outras coisas, né? Você tem orado por um emprego melhor e ele ainda não surgiu. Você tem orado pela sua vida emocional e às vezes ela ainda parece um deserto. E às vezes a gente diz, se tudo fosse diferente. Passado, futuro. O grande erro de, se tudo fosse diferente, das duas irmãs aqui, no texto que lemos,
foi omitir o poder presente do Cristo vivo. Aleluias. Irmãos, vocês creem que Jesus continua conosco, como Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Portanto, da mesma forma em que Ele estava presente ali com as duas irmãs, Ele continua presente em nossas vidas. E aí a gente não pode omitir, irmãos, o poder deste Cristo vivo que está sempre conosco. Marta vivia uma expectativa, ou no passado, ou no futuro. Mas saibam de uma coisa, é no presente que o tempo toca a eternidade. Aleluias. Nós não podemos viver só de lembranças das coisas que se passaram e apenas de promessas das coisas que ainda virão no futuro. Nós precisamos crer hoje, presente, agora. Aleluias. Amém, meus irmãos? Lembram que Jesus disse aos discípulos, na semana passada eu falei com os irmãos no texto que nós lemos, ele diz, eu sou, quando Ele apazigua a tempestade. Pois é, meus irmãos, Jesus não é o grande eu era, ou o grande eu serei, Ele é o grande eu sou, presente. Nesse mesmo evangelho, segundo João, em alguns momentos, João faz umas narrativas de falas de Jesus, em que Ele se apresenta no presente. João 6:35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, presente. Amém, irmãos? Em João 8:12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, presente. Em João 10:9, Jesus diz, eu sou a porta, presente. Em João 10:11, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25, melhor dizendo. E aí Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, e assim vai. Eu sou a videira verdadeira. João 15, versículo 1. Todas essas expressões de Jesus, esses termos expressam presente, não é passado nem futuro. Jesus é agora. Irmãos, Jesus é aquele que se identifica com a nossa dor. Jesus é aquele que se identifica com a nossa dor. Aquele que cura as nossas chagas e é ferido conosco. O texto bíblico diz que Jesus chorou. As lágrimas de Jesus revelam sua humanidade, sua compaixão, seu amor. Jesus se importa com as irmãs de Lázaro. Jesus se importa com Lázaro. Jesus se importa comigo. Jesus se importa com você. Jesus não é o Deus impessoal dos panteístas. Jesus também não é o Deus fatalista dos estoicos. Ele também não é o Deus bonachão lá dos epicureus gregos. Ele não é o Deus morto, pregado numa cruz. Ele também não é o Deus legalista dos fariseus. Ele é o Deus Emanuel. Emanuel, o Deus conosco, presente. Amém, meus irmãos? O Senhor se importa com você, Ele se identifica com você. Ele é o Deus que chora, que sofre, é o Deus que alivia a nossa dor. Ele é o Deus presente. Marta conhecia Jesus, Marta amava Jesus, Marta cria em Jesus, mas Marta
não acreditou no poder presente de Jesus. Igreja do Senhor, eu sei que não há ninguém aqui que não creia em Jesus, que não ame Jesus, que não se relacione com Jesus. Aproveite esta noite, que o Senhor nosso Deus impulsione ao seu coração para que você creia no poder presente de Jesus. Aleluias. Irmãos, não há nada que Jesus tenha vivido, melhor dizendo, que nós temos vivido que Jesus não experimentou. Absolutamente nada. 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 Jesus não é pego de surpresa em absolutamente nada acerca das nossas mazelas. Jesus, ele sabe o que é a dor de um sem-teto, pois a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da pobreza. Ele conhecia a linguagem dolorida de uma vida com poucos recursos. É solidão que você está vivendo? Jesus sabe o que é isso também. Nas horas mais difíceis ele estava só. Ele foi deixado só lá no Getsêmani. Ele foi deixado só lá na cruz. Ele sabe o que é isso. Não pense que a sua dor não foi experimentada pelo Senhor, ou que Ele está aquém daquilo que você está passando, só porque não é no seu tempo que as coisas estão acontecendo. Perseguição? Perseguição no trabalho? Nossa, é difícil, né, irmãos? Jesus sabe o que é perseguição. Sabe por quê? Ele foi caçado por Herodes desde pequenininho. Ele foi vigiado pelos fariseus. Ele foi odiado pelos escribas. Ele foi entregue à morte pelos sacerdotes. Ele sabe o que é perseguição. Traição? Jesus sabe o que é a dor da traição. Ele sabe. Ele foi traído pela multidão que uma semana antes o aplaudiu. Ele foi traído por Judas, ele foi negado por Pedro, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus sabe o que é traição. Humilhação, Jesus também sabe. Sabe o que é ser humilhado? Jesus, ele foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado numa cruz como um criminoso. Jesus sabe o que é ser humilhado, irmãos. Amém? Aleluias. Jesus sabe o que é a dor da morte, porque Ele suportou a morte para arrancar o aguilhão da morte, para nos trazer ressurreição. Aleluias. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero concluir para nós orarmos, e eu quero mais uma vez ler o versículo 37, que diz assim: e alguns deles disseram, quem? Os judeus. Não eram judeus que perseguiam Jesus, viu, irmãos? Aqui a situação é outra. Esses judeus provavelmente eram pessoas do círculo de amizade de Marta, Maria e Lázaro. Versículo 37. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Olha que pergunta, né, irmãos? Que pergunta, né? Os judeus fazem uma pergunta. A resposta é simples aqui. Não podia? Podia. Podia, claro que podia. Mas maior do que evitar a morte é trazer de volta a vida. Aleluias. Irmãos, hoje também podem nos perguntar. Alguém pode nos perguntar, dizendo que o seu Deus, ele não pode evitar os seus problemas, ele não pode ajeitar a sua vida, ele não pode ajeitar a sua família, arrumar a sua casa? Pode, lógico que pode. Ele é Deus, mas Ele prefere operar um milagre a partir do problema. Amém, meus irmãos? Sabe por quê?
é para que se manifeste a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse. Para que saibam que Ele é Deus. Meus irmãos, guardem isso em vossos corações antes de nós tirarmos o nosso momento de oração. Deus é Deus presente. Amém? Deus é Deus presente. Não se relacione com Deus como se Ele fosse aquele Deus que fez coisas maravilhosas no passado e que fará coisas grandiosas no futuro. Deus é Deus presente. O passado já se foi, não volta mais. O futuro a Ele pertence. Mas o presente Ele nos agraciou para viver junto conosco. Aproveite a dádiva do Deus presente. Viva de maneira a saber que Ele é convosco. Aleluias. Aleluias. Amém, meus irmãos. Vamos orar?